Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com uma alusão histórica, certo? Eu não sei se vocês já estudaram esse momento vivenciado na história, conhecido como política do pão e circo. Vocês já estudaram, já leram, têm algum conhecimento a respeito desse episódio histórico, né? Vivenciado aí lá em Roma, na Roma Antiga? Digam aí para mim, me dê algum feedback aí. Nunca viu? Arnóbio? Ítalo sim, Açucena sim. Muito bem. Levi sim. Ok. Muito bem. Vitor também. Pablo chegou agora. Bom, para os que já viram, que bom, né? Já tem um conhecimento prévio a respeito do que se trata aí a política do pão e circo. Para quem não, vai ter a possibilidade de compreender hoje o que foi a política do pão e circo. Então, aqui eu trouxe a imagem do Coliseu de Roma, né? Considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que era justamente, pessoal, nesse espaço onde aconteciam, não é, as atrações oferecidas gratuitamente ao público. Nós vamos entender qual era o objetivo dessas atrações culturais que eram oferecidas aí aos romanos. A política do pão e circo foi uma prática política que oferecia comida e divertimento para a população a fim de conquistar a satisfação da mesma. A política do pão e circo foi um termo criado na Roma Antiga pelo poeta romano Juvenal, por volta do século I a.C., e foi inventado durante o Império de Otávio Augusto, tá? Que aproveitava a falta de interesse do povo em relação à política para efetivar essa prática. A palavra pão se referia à distribuição de cereais pela classe dominante, que acontecia todos os meses. Já a palavra circo dizia respeito às atividades de lazer que eram oferecidas gratuitamente, com os espetáculos envolvendo acrobacias, danças, gladiadores lutando um com o outro, corridas de cavalo, lutas com animais, artistas de teatro, circo e diversos outros, tá? Então, para a gente começar compreendendo aí por que esses termos, pão e circo. O pão se referia aos cereais que eram distribuídos gratuitamente ou até mesmo ao baixo preço do consumo do trigo, não é, para a fabricação desses pães por parte dos comerciantes que fabricavam os pães, com o intuito de quê? De ter a população na palma da mão. Ou seja, à medida que as classes dominantes, que os políticos ofereciam à população comida, lazer, entretenimento, consequentemente, essa população que ora se mostrava, não é, insatisfeita por alguns outros pontos, por algumas outras questões, esqueciam os problemas, esqueciam as insatisfações e passavam aí a ver essas classes dominantes com outros olhos, como se fossem os bonzinhos da história. Ah, eles são bacanas, eles são bons, eles nos dão pão e nos dão lazer todos os meses. O que é que mais a gente precisa? Né? Então, era esse o intuito, na verdade, dessa política criada aí, chamada política do pão e circo. Nesse período, a Roma Antiga
estava enfrentando muitos problemas sociais e econômicos. Problemas estes que eram mascarados, que eram tentados colocar aí como se fosse uma poeira embaixo do tapete, esconder esses problemas com a oferta de pão e entretenimento para a população. Então, esses problemas sociais e econômicos, eles tinham ligação direta com a sua fundação e com a intensa expansão que ela estava enfrentando, principalmente populacional. Ou seja, a população não parava de crescer e, consequentemente, a demanda social, não é, também crescia. E a política não estava tendo mais controle, não estava tendo mais como suprir as necessidades básicas dessa população. A desigualdade social, consequentemente, estava muito presente. E nesse contexto, a política do pão e circo foi criada para conter os ânimos da população e evitar assim o quê? As revoltas, as rebeliões contra as classes dominantes. Rebeliões estas que poderiam acontecer por indignação da classe mais pobre frente à sua realidade. Eu até coloquei aqui a charge que diz o seguinte: como sempre, vamos dar pão e circo para o povo? Um político perguntando ao outro, né? E o outro responde: claro, mas veja se dá para desviar 20% da verba do pão. Ah, e garanta que o circo seja uma obra inacabada. Então, essa charge reflete bem aí os problemas sociais que a gente enfrenta aqui no nosso país, comparados com a Roma Antiga. Né? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento até aqui? Posso prosseguir? Estão entendendo direitinho? Falem agora ou calem-se até daqui a pouco, quando eu abrir novamente o espaço para vocês falarem. Beleza. A política do pão e circo no Brasil. Todas as vezes que a gente usa uma alusão histórica na nossa redação, como eu já disse a vocês, é importante a gente trazer para o contexto atual, tá bom? A gente sempre fazer esse paralelo, essa analogia aí com o que está sendo citado e o fato e o tema que está sendo discutido na atualidade. Já que a grande maioria dos temas de redação do Enem são temas referentes a problemáticas do Brasil, problemáticas brasileiras. Então, muitas pessoas afirmam que no Brasil a política é baseada no pão e circo e ocorre principalmente através do carnaval e do futebol, mas também por meio de novelas, internet, jogos, etc. Por que eu destaquei aqui o carnaval e o futebol? Porque supõe-se que o carnaval é uma festa popular, é uma festa oferecida gratuitamente à população, embora nós sabemos que dentro dessa festa que se diz popular haja segregação, haja separação de classes. A gente pode perceber muito isso, né? No Carnaval de Salvador, que a princípio seria um carnaval popular, um carnaval aberto ao povo, aberto à população, mas que com o passar do tempo foi se tornando o quê? Um carnaval de classes, né? Onde tem a elite, digamos assim, que é quem vai dentro dos blocos, quem tem condições financeiras de comprar os abadás. Tem a classe menos favorecida, que vai na pipoca. Temos a classe proletariada, digamos assim, que são as pessoas que trabalham para ter o sustento do ano inteiro nesse período de carnaval. E se a gente for observar, a grande maioria da população é negra, os cordistas que ficam lá, né, segurando as cordas, as pessoas que vendem cerveja, água mineral, lanches, adereços de carnaval, a grande maioria do comércio é feita por pessoas de classe baixa e negras. Então a gente observa aqui uma festa que seria para todos, uma festa, digamos, democrática, se torna aí uma festa que acaba segregando, selecionando e distinguindo classes
sociais, não é? E a pobreza em si, ela é muito nítida, ela é muito vista. Ou seja, enquanto uns se divertem, porque tem condições para isso, outros têm que trabalhar para ter sustento o ano inteiro. Se tratando do futebol, não é? A gente observa que, por exemplo, a Copa do Mundo, sobretudo quando ela veio acontecer no Brasil, muitas críticas surgiram, não é? Diante de tantos problemas urgentes, tantos problemas emergenciais que o Brasil enfrentava na época em que a Copa foi sediada aqui no nosso país, o governo estava apenas se preocupando em investir em quê? Nos estádios de futebol. Ou seja, mascarando toda a realidade do Brasil aos olhos do mundo, aos olhos dos outros países. Trocando em miúdos, né? Falando no popular. Colocando a sujeira embaixo do tapete, escondendo, né, toda a pobreza, toda a desigualdade social que o Brasil tem como cartão postal, para mostrar o quê? Estádios restaurados, estádios com infraestrutura bacana, adequada, para sediar aí os jogos da Copa do Mundo. Então, essas diversões, pessoal, chamam a atenção dos brasileiros e acabam os desviando para longe dos problemas sociais, como desemprego, mortalidade infantil, a fome, a falta de investimento na saúde, na educação e tantos outros problemas que o Brasil possui e precisa que a população cobre os seus direitos e reivindique melhores condições de vida para que possam melhorar. A mídia é outra contribuinte da prática do pão e circo no Brasil, que, além de fazer o papel de distrair a população, acaba muitas vezes alienando as pessoas, não é? Persuadindo essas pessoas para aquilo que lhes convém, mostrando somente o que é do seu interesse político, ou seja, do interesse de quem a patrocina. Uma das emissoras aí, não é, bastante criticada, é a Globo, não é, que tem esse poder aí de manipular os seus telespectadores. Eu coloquei aí a charge, não é, a imagem aí do fantoche, não é, sendo aí manipulado pela televisão. A televisão aí assume o papel da mídia, né? E esse fantoche aí, esse boneco aí, somos nós, muitas vezes, que acabamos sendo persuadidos, que acabamos sendo aí alienados pelo que a mídia expõe como sendo o correto. Além da mídia, pessoal, alguns alguns programas sociais também são vistos por muitos como parte dessa política do pão e circo atual. Uma vez que o interesse maior desses programas sociais nada mais é do que satisfazer a população e ganhar votos com isso. E não propriamente prestar uma assistência e uma caridade devida e necessária às classes mais pobres. Tá? Sobretudo, há quem discorde desse argumento, por isso que eu coloquei aqui esses dois pontos de vista, porque há aqueles que vejam esses programas sociais como Bolsa Escola, Bolsa Família, não é? Como ações que realmente são eficazes pelo fato de que possibilitam muitas pessoas saírem da miséria e melhorarem, consequentemente, através desses benefícios do governo, através desses programas sociais, as suas condições de vida. Claro que existem os dois pontos, né? E aí eu gostaria muito que vocês dessem a opinião de vocês, porque é um leque para um debate, é um leque para várias discussões. Claro que para quem necessita, para quem precisa, né, esses programas sociais são de grande auxílio, são de grande ajuda, não é? Só sabe realmente quem necessita, quem precisa, mas a gente sabe que não deveria apenas se limitar a isso. O governo faz isso como sendo a grande solução para tantos problemas sociais que o Brasil enfrenta, quando, na verdade, eu vejo apenas como um paliativo, como apenas algo que resolve a curto prazo.
e não resolve da forma como deveria ser resolvida, não é? Ou seja, com mais investimentos em educação e saúde, mais oportunidades de emprego, né? Mais igualdade social. Eu não vejo que é dessa forma apenas que a gente conseguirá solucionar aí tantos problemas urgentes e necessários aí de solução que o Brasil enfrenta, tá bom? Não estou aqui criticando esses programas sociais. Pelo contrário, realmente eu concordo que para muitos que são beneficiados com esses programas é uma forma, né, de melhorar um pouco aí sua condição de vida, sair da miséria, da pobreza extrema, onde muitas famílias não têm nem o que comer, né, não tem nem onde morar. Então, esses programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Escola, Bolsa Família, acabam muitas vezes, sim, tornando a vida dessa classe mais pobre um pouco melhor. Volto a dizer, não da forma como deveria, não é com mais investimentos, com mais oportunidades, mas de certa forma acaba aí sendo uma grande ajuda, né? Um paliativo, digamos assim, resolve a curto prazo. E aí, o que é que vocês concordam? Vocês concordam, discordam? Qual a opinião de vocês? Ativem aí os microfones para participar da aula. É importante, né, expor aí a opinião, até porque a nossa redação ela é constituída de opinião, de argumentação. Então é importante que a partir daquilo que a gente estuda, a partir daquilo que a gente analisa, a gente construa aí o nosso ponto de vista. Principalmente sobre essas questões sociais relacionadas aí ao nosso país, ao Brasil. Cadê Ícaro? O Ícaro não está participando da aula hoje, não é? Essa discussão aí para ele, ó, que vai ser futuro candidato a vereador em Bananeiras. Como é que Ícaro enxerga esses programas sociais? Levi, Samiri, qual a opinião de vocês? Vitor, Pablo, Águida, Noemi, Gustavo, Ruth, Arnóbio, Açucena, Paulo, Levi, acha uma forma de manipular as pessoas. A gente sabe, né, Levi, que o intuito maior não é sancionar, digamos assim, não é resolver, solucionar o problema, mas sim a grande preocupação é com o retorno que se tem a partir dessas ações, que é o quê? O voto, não é? Quanto mais se ajuda os pobres, mais voto esses candidatos vão ter, não é? Mais retorno político esses candidatos aí terão nas eleições. O futebol também, muito bem. E, inclusive, também o futebol, eu citei o carnaval, mas o futebol, sobretudo a Copa, é algo que acaba também segregando, não é? Aí a população. A gente vê aí os investimentos altíssimos que são feitos quando o Brasil vai sediar Olimpíadas, quando o Brasil vai sediar Copas do Mundo. Quem são as pessoas que têm condições financeiras de assistir às partidas de futebol nos estádios? Quem são as pessoas que têm condições financeiras de comprar a camisa do seu time, né? Quem são as pessoas que têm condições financeiras de até mesmo em casa ter uma boa televisão para assistir a Copa, né? Então são fatores, pessoal, que para a gente pode não ser relevantes, mas para essa população pobre, que muitas vezes não tem nem o que comer, isso se torna um peso muito grande. Ou seja, são fatores que promovem cada vez mais a desigualdade social, né? Continuando. Por que a política do pão e circo em Roma é comparada à política do Brasil? Vamos ver aí por que acontece essa analogia, não é?
A política do pão e circo em Roma é comparada à política no Brasil porque os governantes utilizam a mesma prática para distrair a população e impedir suas revoltas, frente a uma realidade que possui grandes problemas nos cenários político, social e econômico. A diferença é que no Brasil, essas práticas se atualizaram e seguem um modelo de uma sociedade mais moderna e que precisa de outras diversões. Eu coloquei aqui, não é, a foto aqui do estádio de futebol como sendo aí o circo, né? E a foto aí da criança transmitindo aí um semblante de fome, de pobreza, dizendo: já temos o circo, só falta o pão. Ou seja, o pão é a comida necessária para resolver o problema da fome brasileira. Temas de redações com o contexto histórico, pão e circo. Por que eu trouxe esse contexto histórico, pessoal? Essa alusão histórica? Porque vocês podem usá-lo dentro de diferentes temas, cujas abordagens se referem à manipulação política, à fome, comportamento social, corrupção, eventos culturais gratuitos para a população, como o carnaval, o futebol, outros eventos gratuitos. Alienação midiática também, como a mídia acaba manipulando, alienando a população. Acesso à cultura, nós vamos ver um exemplo de uma redação em que foi usado aí a política do pão e circo no tema de 2019, que foi sobre o cinema, não é? A democratização do acesso ao cinema, que foi o tema do ano passado. Então, teve um candidato que usou a política do pão e circo na redação. E também temas relacionados aí a programas sociais. Alguém comentou aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vitor, peso que os programas sociais são necessários, mas essa visão de retorno deixou tão podre que acabou com o propósito de cada um. É tipo exaltar Lula pelo Bolsa Família, ignorando os escândalos políticos, cortes de verba em educação e afins. E exaltar Bolsonaro pelo auxílio emergencial que aconteceu no governo dele. Mas não foi ele. Ignorar o resto que ele faz de errado. Perfeito, perfeito, Vitor. Sua colocação aqui é muito pertinente, né? Realmente, na situação atual, esse auxílio emergencial, que muitos veem como se fosse Bolsonaro que estivesse tirando do bolso dele para ajudar a população, quando, na verdade, isso é dinheiro mesmo para ser investido no que realmente necessita, no que é mais urgente, não é? Isso vai ter um retorno para ele, sim, não é? Diante de tantas ignorâncias, diante de tantas situações que envolvem aí a falta de sanidade mental, a falta de bom senso do nosso presidente, isso vai ser visto por essa população que foi ajudada com esse auxílio emergencial como se Bolsonaro fosse o salvador da pátria, como se ele fosse o bonzinho, assim como Lula também foi visto. E isso acaba o quê? Mascarando tudo que o governo vem fazendo de errado. Não é? Isso, para muitos, para a grande maioria da população, é visto apenas o que foi feito de bom, que eu nem vejo como sendo algo bom. Para mim, não é mais do que a obrigação, porque quem está no governo é justamente para isso. Quem está no governo é para trabalhar, é para lutar em prol da população mesmo. Eu não vejo isso como favor, não. Eu vejo isso como obrigação. Infelizmente, a nossa população enxerga determinadas atitudes dos políticos, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes, como favores. Gente, quem assume um cargo político não está ali para prestar favor, não. Ele está trabalhando porque ele ganha para isso, tá? É como, por exemplo, qualquer outro profissional que tem a obrigação de dar o seu melhor na área em que atua porque ele recebe para isso. Então, infelizmente,
Muitas pessoas têm essa visão de que fulano de tal, do PT, é bonzinho, porque criou o Bolsa Família, o Bolsa Escola. Cicrano do PSDB, do PSOL, não sei lá o quê, é muito bom, merece o meu voto porque criou tal programa. Não é mais do que a obrigação, tá? Isso é dinheiro público, não é dinheiro que eles tiram do próprio bolso, não. Pelo contrário, eles não tiram, eles colocam no bolso. Dinheiro esse que poderia ser investido, que poderia não, que deveria ser investido aí em saúde, em educação, em moradia, em tantos problemas sociais que o Brasil enfrenta. Então, essa sua fala aqui, Vitor, foi muito pertinente, né? Muito, muito interessante. Isso faz jus, sim, a uma política chamada pão e circo. Né? Não deixa de ser. Esse auxílio emergencial, volto a dizer, é necessário, ajuda, tira muita gente de uma situação de miséria, sem dúvidas. Mas não pode estacionar nisso, não pode se resumir nisso. E a população tem que parar de enxergar isso como sendo um favor. Não é favor. Isso é um mínimo, isso é uma obrigação desses representantes políticos. Bom? Análise de redação com a abordagem do contexto histórico, política do pão e circo, na redação do Enem 2019, cujo tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos ver como foi que a candidata colocou aqui a alusão histórica dentro da redação. Quem gostaria de ler? Já falei demais, já li demais. Quem gostaria de ler essa redação aqui para a gente? Deixa eu escolher aqui um colega. Açucena. A Açucena quase não está participando da aula, nem Noemi. Lê aí para a gente, Açucena. Lembrando, pessoal, que a redação da semana passada, tá? Que tem como contexto o filme Central do Brasil, vocês têm até quinta-feira para me entregar, tá bom? Eita. A internet hoje... Eu leio, professor. Eu quem? Vitor. Muito bem, Vitor. A internet hoje em Bananeiras não tá das melhores, né? Pode ler. Não. Vitor. Na Roma Antiga, os governantes assumiram uma política chamada de pão e circo, a qual consistia em garantir comida e lazer para o povo, para manter o povo feliz e controlável. Nesse sistema, o maior centro de lazer era o Coliseu, onde eram travadas batalhas entre gladiadores, que eram assistidas pelo público. Em paralelo a isso, nos dias atuais, o grande centro de lazer é o cinema. Entretanto, diferente do Coliseu, os filmes exibidos podem assumir um viés artístico ou educacional ao espectador. Porém, por conta da ausência de políticas públicas e pela visão distorcida dos filmes com apenas uma forma de entretenimento, o acesso ao cinema ainda é um desafio. Primeiramente, cabe destacar o papel educacional dos filmes e o atual modelo de educação brasileira. Nesse sentido, Paulo Freire defendia que a escola não deve apenas transmitir conhecimentos, mas sim estabelecer formas de construí-lo. Todavia, o modelo tecnista das escolas brasileiras carece de ferramentas para isso. Assim, mantém-se em vigor o ensino totalmente expositivo, onde os professores falam e os alunos escutam. Com isso, perde-se a oportunidade de usufruir dos meios como o cinema, que podem proporcionar aos alunos exposições aos mais diversos temas com uma perspectiva mais crítica e reflexiva. Portanto, ao modelo deducional em vigência dificulta o acesso ao cinema. Outro sim, é válido ressaltar a ausência de ações públicas para mitigar a problemática. Nesse sentido, segundo Hobbes, é dever do Estado garantir o bem-estar social. Entretanto, aqui seria né? Um grande número de brasileiros não tem acesso ao universo cinematográfico. Isso ocorre pelo fato dos cinemas serem quase exclusivamente privados. Dessa maneira, pessoas em condições de vulnerabilidade social
ou distantes de grandes cidades dificilmente possuem acesso às produções cinematográficas. Então percebe-se que o Estado falha em garantir o lazer e o acesso a informações oriundos do cinema, o que diverge do pleno bem-estar social idealizado por Hobbes. Depende-se, ou depreende-se Depreende-se, mesmo? portanto, Tá. Depreende-se, portanto, que é necessária uma ação do Ministério da Educação para resolver o problema. Isso se dará por meio da inserção do cinema em aulas como artes ou sociologia, a qual será realizada por intermédio de visitas mensais ou semestrais a um ambiente cinematográfico, a fim de abordar temas discutidos em aula de uma forma diferente. Além disso, cabe às prefeituras de pequenas cidades realizar eventos com o cinema em praças públicas, com a ajuda de telões que exibiram filmes de forma gratuita a todos. Com essas ações, espera-se que mais pessoas possam usufruir dessa forma de arte, assim como os romanos. tem alguns erros aí gramaticais, tá bom? Acentuação, conjugação verbal, que eu deixei do jeito que estava porque a redação foi retirada de forma fiel à que foi escrita, tá bom? Então, tem aí alguns elementos gramaticais que eu deixei do mesmo jeito de propósito, para mostrar que, na hora da leitura, quem se coloca na condição de corretor enxerga rapidamente, né? Como, por exemplo, ó, com a ajuda de telões que exibirão. Exibirão, ela colocou exibiram, com o verbo no passado. Tem aí uma grande número, em vez de um grande número. Válido, seria válido com acento, né? Então, deslizou aí em algumas questões gramaticais. O que eu quis trazer para vocês foi justamente a questão da contextualização com a cultura, aliás, com a política do pão e circo, não é? É um tema relacionado à cultura, relacionado especificamente ao cinema, como uma forma de transmitir informação, conhecimento e cultura para a população. E a candidata usou aí a alusão histórica, né? Lá da política do pão e circo dentro da redação dela, tá bom? Então, voltando, uma alusão histórica que pode ser usada em diversos temas, como eu já citei para vocês. Manipulação política, fome, corrupção, alienação por parte da mídia, o acesso à cultura, programas sociais, comportamento social, fome e tantos outros. Com certeza servirá aí para as próximas redações, para os próximos temas que nós iremos trabalhar daqui para frente. Tá bom, pessoal? Vocês têm os slides, sempre que precisar, dêem uma olhadinha. Lembrando que a redação, vocês têm até a próxima semana para me entregar, tá certo? E eu vou encerrando aqui a aula. Qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado aí pela participação, pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.